Fala pessoal, tudo bom? Renato Lobo aqui falando. No vídeo de hoje a gente vai tratar de um tema um pouco diferente aqui no canal. Só para contextualizar, o Via Trolebus ele trata de temas de mobilidade urbana. A gente já tratou bastante do assunto ciclovia na cidade de São Paulo e desta vez eu trago um cicloativista, um representante de um movimento pró-ciclovia para discutir questões importantes da implantação das faixas para os ciclistas e para a bicicleta, para a gente bater esse papo sobre questões que vêm ocorrendo aqui na cidade de São Paulo. Eu converso hoje com o Felipe Carlos, ele é representante do Bike Zona Leste. Tudo bom, Felipe? Tudo bem, Renato? Prazer em estar aqui no Via Trolebus. Prazer. É isso aí. Felipe, tenho percebido um movimento nas redes sociais, na verdade uma resposta dos cicloativistas a um movimento, na verdade a continuação, infelizmente, eu digo infelizmente porque aqui a gente fala sobre mobilidade urbana e o deslocamento por bicicleta está claro inserido nesse contexto, e há um movimento infelizmente anti-ciclovia, e eu queria que você me contasse um pouco. Eu percebi aí que nas redes sociais, uma ação efetiva do Bike Zona Leste. Queria que você me contasse um pouco, que você traçasse o cenário. Parece que é um movimento anti-ciclovias na instalação das estruturas na Zona Leste, né? A gente enfrenta esse movimento de resistência à implantação de infraestrutura cicloviária já há alguns anos, né? E mais recentemente, no final da gestão Covas, especificamente, da primeira gestão Covas, em que a malha sofreu uma ampliação significativa e num curto espaço de tempo, a gente percebeu alguns movimentos que tentam evitar de alguma forma a implantação dessas novas ciclofaixas, desses novos traçados, né? E aqui na Zona Leste a gente tem uma defasagem de conexões cicloviárias histórica. Então a ciclovia da Radial Leste foi entregue em 2008, e até hoje ela não chega ao centro da cidade, é uma demanda muito antiga dos ciclistas, né? E a gente tem visto, não só aqui na Zona Leste, mas também em toda a cidade, um padrão de comportamento desses movimentos que resistem à implantação de ciclofaixa, que é estacionar os carros sobre a infraestrutura em implantação, provavelmente com a finalidade de tentar evitar que esse processo se conclua. Então, o que aconteceu recentemente na Avenida Melcher foi basicamente esse processo. A gente passou por lá em dezembro, notamos que tinha uma ciclofaixa em implantação e claramente ela foi suspensa porque ela não avançou em um mês, em 2 meses. Nós passamos por lá e vimos que ela estava toda obstruída, os carros estavam ocupando esse espaço. Então nós gravamos e pudemos constatar que tinham pessoas de bicicleta, de skate, disputando a faixa de rolamento com carros e ônibus porque a ciclofaixa estava obstruída e os trabalhos para a conclusão da sinalização não tiveram continuidade. Uma pergunta de ordem técnica. Eu já acompanhei, quando eu morava no bairro da Moca, eu acompanhei a implantação da ciclovia da rua, não é da Caçandoca. A Avenida Caçandoca está recebendo ciclovia, inclusive agora. Eu passei lá esses dias e percebi. Eu acompanhei a implantação da ciclovia da rua Taquari. E eu percebi que um dos processos de instalação é a proibição do estacionamento dos veículos, né? Então, antes, até lá aconteceu isso, pelo menos. Antes de implantarem, inclusive, a ciclovia, a ciclofaixa propriamente, a prefeitura foi e proibiu o estacionamento dos veículos. Obviamente, né? Eles são proibidos de estacionar porque vai passar uma ciclovia. Isso não ocorreu nessa avenida, porque a impressão que eu tenho é assim. Eu posso estar falando uma grande besteira, inclusive, não sei se isso ocorre em todos os processos, mas antes de instalar a ciclovia, proíbe-se parar e estacionar. Então, se tivesse essa proibição, talvez os carros sairiam. Eu queria entender essa lógica. Como que os carros não saíram? Eles continuaram estacionados mesmo com a proibição? Sim, nós também percebemos essa mudança na ordem de sinalização, né? Então, até alguns anos, primeiro se proibiu o estacionamento, depois tinha início o processo de sinalização horizontal. Então, primeiro as placas de proibido parar e estacionar eram locadas nos postes, depois
vinha o trabalho de sinalização da ciclofaixa propriamente dita, né? A gente viu que esse padrão ele sofreu algumas alterações, né? Não dá para definir agora se existe um padrão, mas parece que em alguns casos a placa de proibido parar e estacionar vem antes, em outros ela vem depois. No caso da Avenida Lacerda Franco, por exemplo, ela veio antes. Então, quando a ciclofaixa começou a ser implantada, a placa de proibido parar e estacionar já estava alocada. No caso da Melcher, não. Então, os carros continuaram estacionando, depois houve um movimento de comerciantes que foram à subprefeitura. O subprefeito, então, ordenou a suspensão da implantação da ciclofaixa e nos espantou porque foi um processo democrático de deliberação desses traçados todos. Então a gente teve diversos workshops, tivemos 10 audiências públicas que abrangeram todas as subprefeituras, todas as pessoas tiveram o direito de participar, de emitir sua opinião, e de repente o subprefeito ele passa por cima de todo esse processo e suspende a implantação de uma ciclofaixa, né? E foi o único caso na cidade em que nós não fomos chamados, por exemplo, para apresentarmos o nosso lado, para a gente explicar o porquê era importante, né? Enfim, pensar numa solução conjunta, né? Porque esse é o objetivo, não é prejudicar ninguém, a gente quer que haja uma solução que concilie todos os interesses, né? E não foi o que aconteceu, porque o subprefeito mandou suspender a implantação, isso em dezembro do ano passado, e ficou lá do jeito que está. Então, eu acho que se dependesse desse processo, a gente já está nos próximos meses com uma ciclofaixa semi-implantada e obstruída. Isso não é bom para ninguém, né? Uhum. Não é bom, é péssimo. Então o subprefeito simplesmente mandou parar esse processo e não há nenhuma justificativa, ou pelo menos não sei se vocês escutaram justificativa da subprefeitura, simplesmente parou e não há nenhuma comunicação. Exatamente. Nós, inclusive, tentamos agendar reunião com o subprefeito, não conseguimos, e por isso nós tivemos que, inclusive, organizar uma ação de rua, né? Porque a bicicletada é um movimento espontâneo. A gente está na cidade toda e quando a gente faz uma denúncia, quando a gente expõe um fato que está acontecendo que não é aceita pelo movimento, como, por exemplo, a obstrução de uma ciclofaixa em implantação, o movimento, então, se organiza e vai para a rua, né? Isso é um movimento espontâneo. E isso aconteceu na Vila Matilde muito por causa dessa interrupção que não teve nenhuma solução posterior, diferente de outros casos na cidade. Então, a Avenida Lacerda Franco teve uma interrupção na implantação, mas a CET conversou com cicloativistas, com membros da Câmara Temática de Bicicleta, com comerciantes, com moradores, chegou-se a um consenso final, que foi uma solução que conciliou todos os interesses, e agora ela está continuando. Então, isso não ocorreu aqui, infelizmente, por isso o movimento para a rua e obteve da CET o comprometimento de que a sinalização se concluiria até o final deste mês de fevereiro. Entendi. Então há uma posição, pelo menos por parte da CET, de que essa estrutura deve ser construída. E hoje na cidade, além dessa da Zona Leste, há alguma que esteja passando pelo mesmo processo? Ou essa da Zona Leste é a mais crítica? Essa da Zona Leste é a mais crítica e conflitante porque foi a que a subprefeitura mandou suspender e não abriu um diálogo. Então ficou por isso mesmo. Mas tem outras sim que a gente sabe que estão suspensas, né? E outras que a gente sabe que estão em implantação, mas estão nesse processo de serem obstruídas por veículos estacionados. Mas só para dar um exemplo, a da rua Ibitirama, em Vila Prudente, está suspensa. Só que a subprefeitura já convidou a gente, já convidou a CET, já convidou os comerciantes e moradores para a gente pensar numa solução. Então, é um processo, seria o ideal. Então, a gente vai sentar todo mundo e resolver uma questão e, se possível, claro, conciliar todos os interesses, né? Pensando que a Política Nacional de Mobilidade Urbana, ela prioriza os deslocamentos a pé e de bicicleta, depois os de transporte público, depois os de carga para abastecimento da cidade, depois os de veículos motorizados particulares. Então o estacionamento ele não é a prioridade, né? Ele tem que ser conciliado com as infraestruturas que são prioritárias pela Política Nacional de Mobilidade Urbana.
É aquela velha história, a privatização do espaço urbano, né? Algumas pessoas acham que tem direito sobre as outras. Felipe, eu vou aproveitar a sua presença aqui. Eu queria que você fizesse uma análise sobre a atuação da atual gestão Bruno Covas na implantação das ciclovias. Eu até falei isso no início do vídeo, eu estou um pouco deslocado dessa questão da ciclovia, apesar de gostar bastante, mas, enfim, eu estou um pouco, digamos assim, acompanhando menos esta questão, repito, super importante. Mas a impressão que eu tenho é que ficou desde o início da gestão, desde quando o Bruno Covas assumiu até essa época de eleição, eu tenho a impressão que ficou um tempo sem implantação de ciclovias e agora eu comecei a perceber um movimento enorme de implantação. Tenho visto na Moca, tenho visto na juntas provisórias, inclusive achei super estreita, eu passei esses dias lá. Achei que é a unidirecional, né? Uma vai de um sentido, outra vem. Achei super estreita. Enfim, queria que você me desse um parecer, assim, fizesse uma análise sobre a gestão Covas na implantação das ciclovias e ciclofaixas. Bom, se a gente voltar um pouco no tempo, na gestão Haddad, a gente teve um salto muito importante na política cicloviária. A gente saltou de 60 quilômetros que a gente tinha, que eram ciclovias dentro de parque, eram ciclorotas, inclusive em arteriais de 60 km por hora, que não tinham muita função prática, para uma rede de quase 500 quilômetros de ciclofaixas e ciclovias. Então foi um salto importante e no período eleitoral de 2016 para 2017 a gente teve esse embate, né, em torno das infraestruturas cicloviárias. Inclusive o candidato que se elegeu, João Dória, cujo vice é o atual prefeito Bruno Covas, ele se opôs à infraestrutura cicloviária durante o processo eleitoral veementemente e repetidamente, e quando foi eleito falou em desativar ciclovias e ciclofaixas, né? O movimento estava muito atento a esse processo, então nós ocupamos todos os espaços possíveis e fizemos ações de rua para evitar que esse retrocesso ele acontecesse. E, de fato, foi um sucesso nesse sentido, porque apesar de a gente não ter ganhado nenhuma nova infraestrutura, a gente evitou que elas fossem suprimidas, né? Apesar de a gente ter tido um outro retrocesso pontual, né? Então eu poderia citar aqui a Amarilis, foi suprimida no Morumbi, deve ter um trecho de 1 quilômetro, enfim, a rua Dona Vitória Spears em Vila Formosa também, um trecho curto, mas no geral a gente não teve retrocessos tão significativos quanto a gente esperava. Quando ele sai para disputar o governo do estado e o Bruno Covas assume, a gente tem uma mudança significativa na postura. Então, a gente passa a ter um outro olhar sobre a infraestrutura cicloviária, sobre o planejamento cicloviário. Então, esse processo ele foi aberto, né, à participação popular. Nós fomos convidados para participar de workshops para ajudar a contribuir no planejamento cicloviário, depois vieram as audiências públicas e, por fim, tiveram início as implantações. Essas implantações elas tardaram muito, elas começaram muito no final da gestão. Inclusive, isso acarretou na impossibilidade do prefeito cumprir sua meta, que era de implantar 173 quilômetros, 350 metros de ciclofaixas e ciclovias. Essa meta ela acabou não sendo, infelizmente, cumprida, né? Mas está em processo de implantação. Ele deve ter finalizado a gestão com 130, 140 quilômetros implantados, né? A gente também teve um problema com o Tribunal de Contas do município, que suspendeu 2 editais de obras para ciclovias que são muito importantes, dentre elas a da Radial, a conexão do Tatuapé com o centro, que é uma demanda muito antiga e muito importante dos ciclistas da Zona Leste. E o que a gente espera agora, né, dessa nova gestão é que a nova meta, que é implantar 300 quilômetros de ciclovias e ciclofaixas, ela se cumpra e, de preferência, que cumpra a meta estabelecida no plano cicloviário, que prevê mais de 600 quilômetros de novas ciclovias e ciclofaixas. Então, para isso, a gente precisa de um planejamento ordenado, de uma execução ordenada e distribuída ao longo desses 4 anos. Não dá para deixar tudo para a última hora, porque a gente viu o que aconteceu nesse último mandato. Sim. E uma das pautas que a gente está discutindo muito é essa questão do dimensionamento do espaço cicloviário. De fato, algumas estão muito estreitas. Inclusive, a Daricanduva deu uma repercussão muito grande, porque quando ela foi anunciada, ela
foi aceita e foi uma notícia muito positiva para os ciclistas da Zona Leste. No entanto, quando ela começou a ser executada, ela passou uma impressão negativa, porque ela estava muito estreita. Então, a gente fez um processo de diálogo com a CD, de produção de mídia, enfim, de ações no geral, para a gente fazer essa indagação. Por que ela está tão estreita e as faixas de automóveis estão tão largas? Então, tem um espaço de acidente sobrando que a gente pode usar para ampliar a ciclofaixa. E, de fato, ela foi ampliada. Então, o projeto passou por uma revisão. Ela sofreu um alargamento, ainda que pequeno, mas que deu para a ciclofaixa condições mínimas de segurança. Então, essa das juntas provisórias também está nesse bojo de ciclofaixas que estão sendo implantadas com uma largura bastante questionável, especialmente quando a gente vê o tanto de espaço que sobra para o veículo motorizado. Então, acho que a gente tem que questionar, sim, essa distribuição e pleitear que o espaço cicloviário ele seja, de fato, seguro, confortável, largo, que permita a flexibilidade de velocidades, que as pessoas se sintam, de fato, seguras e que essa infraestrutura cumpra o seu papel, que é de, além de proteger vidas, estimular o uso da bicicleta na cidade. Beleza. Felipe, agradeço muito a sua participação aqui no Via Trólebus. Acho que ficou bem claro o cenário, você conseguiu trazer um histórico e é isso. E dou aqui os parabéns, minha admiração pelos cicloativistas, por esse movimento tão importante para a cidade e que tenho certeza que causa melhorias, provoca melhorias não só para os ciclistas, mas para a cidade como um todo. Felipe, obrigado. O Via Trólebus aqui está aberto sempre para repercutir esses temas. Obrigado pela presença. Eu agradeço muito pelo convite. Espero que a gente possa estar sempre junto nessa luta pela cidade melhor, pela cidade que priorize as pessoas, os modos ativos e o transporte público no geral. Então a gente está sempre com essa pauta e é isso que a gente vislumbra. Muito obrigado e obrigado aos espectadores. Legal. Bom, eu vou deixar na descrição desse vídeo os links com as páginas, com as redes sociais do Bike Zona Leste, para você conferir mais o trabalho desse pessoal. Vou deixar na descrição desse vídeo, tá bom? Felipe, obrigado. A gente se encontra no próximo conteúdo, pessoal. Grande abraço.